Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Marcel e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto da API que nós estamos desenvolvendo. Bom, o último código que nós implementamos foi justamente a programação para a gente poder retornar todos os dados que estão cadastrados dentro da nossa base de dados, tá? Então, o que eu tenho aqui hoje, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma saída, né? Que é um JSON, e nessa saída, por exemplo, eu tenho um único livro cadastrado. Vou acessar aqui o meu banquinho de dados, por exemplo, e vou fazer o cadastro de mais 3 livros que eu tenho aqui, até para a gente poder testar, né? E aí, automaticamente, quando eu der um F5 aqui, eu já vou ter todos os meus livros inseridos e já tenho o retorno da minha API. Bom, o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Nós vamos fazer uma busca pelo ID. Então, nós vamos tentar, né, através do ID do livro, localizar esse ID e fazer com que a nossa API faça esse retorno, tá? Eu deixei isso como desafio para você fazer no último encontro que nós tivemos aqui do código, tá? E aí eu vou, logicamente, né, construir essa parte, só que ela é uma parte que ela é muito parecida praticamente com tudo que nós já fizemos, né, com tudo que nós já implementamos, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente praticamente vai mudar pouca coisa aqui da nossa aplicação. Antes da gente fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, eu quero fazer uma pequena melhoria dentro do nosso projeto, tá? Hoje a nossa aplicação, por exemplo aqui, né, o nosso DAO, que é o livro, ele tem 2 returns aqui. Um return, que é quando o banco de dados ele tem conteúdo, né, por exemplo, para estar me devolvendo. E aí, se caso ele não tem, ele me retorna um false. O que a gente vai fazer de melhoria aqui? O banco de dados, ele pode devolver para mim 2 coisas. Ele pode me devolver, por exemplo, um array, né? Por exemplo, se ele tiver conteúdo ou não tiver conteúdo, porque aí o array vem vazio. Mas pode acontecer de repente, eu errar o meu script e aí eu ter um erro dentro do banco de dados. Então, chegou lá, por exemplo, um select, e aqui nesse select, por exemplo, eu escrevi o nome da tabela errado. Foi lá livros, ao invés de livro. O que vai acontecer? O banco de dados não vai encontrar e ele vai me trazer um erro. Se eu deixar esse if do jeitinho que está, esse erro que ele trouxer, ele vai cair aqui dentro da resposta positiva. Por quê? Porque ele vai considerar que o banco não retorna false, né? Ele só vai retornar false quando o banco retornar false, tá? Só que isso daqui vai acabar sendo um pequeno problema. Então, o que a gente costuma fazer, tá? Eu, pelo menos, costumo fazer da seguinte forma. Eu pego e eu transformo, né? Eu monto, né, com que esta variável, se ela for um array, né? Ou seja, se o conteúdo dessa variável de fato for um array, seja ele vazio ou não, então eu faço isso daqui, ó, array, né? Então eu transformo, obrigo, né, essa variável aqui a ser um array, e aí eu verifico se o retorno é um array, tá? Então o que o banco me voltou é um array? Poxa, se for um array, se ele tiver vazio ou com conteúdo, eu volto os dados. Se por algum acaso o banco não me voltar um array, por exemplo, voltar uma mensagem de erro, eu vou dar um return false, porque aí realmente houve algum problema na minha aplicação, tá? Porém, também é importante a gente utilizar aqui um try-catch, tá? O que é o try-catch? O try-catch seria uma estrutura para eu poder colocar a minha programação e caso tenha um bug de programação, por exemplo, escrevi prisma aqui errado, né? Obviamente, eu vou ter uma parada, né? Um erro de script. E aí a minha aplicação ela iria parar. Se eu tenho isso dentro do try-catch, a minha aplicação ela não para. Então, o que eu costumo fazer, né? A gente costuma colocar todo esse código aqui dentro do try. Vou dar uma organizadinha aqui.
E se por algum acaso tiver algum problema, aí a gente faz um return false. Então agora o meu DAO, ele está fazendo 2 return false. É o return quando o banco tem algum problema por conta de erro de script, e o return false caso haja algum bug de programação aqui dentro da minha estrutura, tá? Você vai perceber que isso daqui, a priori, não é para interferir ali dentro do nosso resultado. Tanto que se eu vier aqui e der um F5, ó, ele continua trazendo dados normalmente, tá? Só que agora, se por algum acaso eu cometer um erro aqui, como por exemplo escrever o nome da tabela errado, ó, agora ele já retorna um erro 500, tá? Então ele já me fala, ó, a API não parou. E ele fala que houve um problema aqui no back-end, né? A API apresentou alguma instabilidade, tá? Então, isso daqui facilita para que a gente consiga deixar a nossa aplicação mais blindada contra falhas, tá? Então, fica inclusive até uma dica aí para que você implemente o try-catch, ok? Bom, agora que a gente fez essa melhoria, o que eu vou fazer, né? Eu praticamente vou dar um Ctrl C nessa estrutura. Opa, acabei apagando aqui sem querer. Vou fazer um Ctrl C nessa estrutura e vou implementar aqui na busca do ID, ó. Praticamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar aqui? Vai mudar o seguinte, que na busca do ID eu recebo o ID como parâmetro na minha aplicação. Automaticamente eu vou mudar apenas o meu script, where o ID do banco de dados seja igual ao ID que chegou aqui no argumento da minha função, tá? Então, basicamente, essa é a mudança que eu vou fazer, tá? O resto, ele vai executar no banco, ele vai verificar o resultado, se tiver algum conteúdo ou se retornar vazio, ele devolve, se for um array. Se houver algum bug de programação, ele retorna false. Se tiver algum outro bug aqui em cima, também ele vai retornar false para a minha controller. Então percebam, vejam que o fato da gente organizar o nosso projeto facilita muito, porque praticamente a gente acaba usando a mesma arquitetura de código para todas as funções. Lógico, mudando ali um detalhezinho ou outro, conforme a necessidade. Bom, vou exportar essa função. Então aqui a gente coloca uma vírgula e a gente exporta a função que busca pelo ID. Então, praticamente a mesma lógica. Bom, controller. O que vai acontecer com a nossa controller? Pessoal, a nossa controller praticamente também vai ter a mesma estrutura, tá? Então vai ser algo muito parecido com o que nós implementamos aqui, exceto de um detalhe que a gente vai precisar implementar, tá? Então, antes de dar um Ctrl C, Ctrl V, porque praticamente a lógica aqui também vai ser a mesma, eu vou escrever o código que é novidade, tá? Então, qual que é o código novo aqui para a gente? O ID que vai chegar aqui na controller, a minha controller, ela tem obrigação de verificar se esse ID chegou. Então, se o front-end mandou vazio, ou ele não mandou um número, por exemplo, eu não tenho como encaminhar isso para o banco de dados. Então eu tenho que fazer uma prévia, eu tenho que fazer uma pequena validação aqui dentro da nossa estrutura, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de qualquer outra coisa, vai ser isso daqui, ó. Eu vou verificar se o meu ID está vazio, ou melhor, eu nem vou verificar se está vazio, né? Eu vou criar primeiro a saída de retorno de dados, né? E aí depois eu retorno o erro. Então, se o meu ID for diferente de vazio e o ID for diferente de nulo, eu não sei como que vai chegar essa informação, e o ID diferente de undefined, né, que são as três opções, né, vazio, nulo ou undefined, tá? São
3 tratamentos que eu preciso fazer. E vou verificar o SNAN. Como assim o SNAN? Né? SNAN do ID. O SNAN ele vai verificar para mim se não está chegando um caractere, tá? Então, ou seja, aqui eu vou precisar fazer uma inversãozinha dele, né? Porque o SNAN, se chegar um caractere, ele retorna verdadeiro, tá? Então, se não for o número, né? Eu não vou poder estar fazendo. Então, faço aqui a exclamação para poder inverter, né? Do positivo ele virar o negativo para entrar dentro da minha condicional. Então aqui são algumas tratativas, né, que eu estou fazendo para o ID. Também posso fazer a seguinte validação, ó, e lembrei agora, o ID tem que ser maior ou igual a não, igual não, maior do que 0. Porque eu já sei que no meu banco de dados eu não vou ter chave primária negativa e também não tenho chave primária que começa no 0. Então, essa condicional, ela é uma validação do ID, tá? Então, eu preciso fazer essa validação. Se por algum acaso, né, isso daqui der tudo certo, aí eu vou fazer aqui o processo, vou encaminhar o ID para o meu DAO. E se por algum acaso der algum problema? Se der algum problema, ele vai cair no else. E aí o meu else vai retornar uma mensagem de erro. Vou dar aqui um Ctrl C para a gente ganhar um tempinho. Ele vai voltar uma mensagem de erro. Só que não vai ser um 404. Por quê? Porque o 404 é quando chegou alguma coisa coerente, mas eu não localizei. Só que agora, o que está acontecendo? Eu vou voltar um 400. O 400 é uma requisição onde chegou uma informação e ela não está condizente, ela não é uma condição válida. E aí eu não tenho nem como tentar buscar a informação, tá? Porque, por exemplo, o ID é um campo obrigatório e ele chegou vazio ou ele chegou com um caractere, tá? Então eu vou colocar aqui, inclusive, uma mensagem, ó, não foi possível realizar a requisição, pois, por exemplo, né, o campo ID ou o atributo ID não corresponde a um atributo válido. Tá? Então, vou dizer para o front-end que ele não me mandou de acordo com o que eu estava esperando. E aí eu devolvo um 400, tá? Por que 400? Se a gente entrar na documentação do REST, ó, do status code, o que é o 400? É uma requisição mal sucedida. O servidor não pôde ou não irá processar devido a algo que é percebido como um erro. Então eu não vou processar a requisição, por quê? Porque eu já estou vendo que tem algo que está errado, tá? O ID, que é o mais importante, não chegou para mim. Então eu não tenho como continuar a solicitação, tá? Então aí a gente volta um 400, que é uma requisição mal sucedida, tá bom? Bom, feito isso daqui, o restante agora eu praticamente posso copiar e colar aqui dentro do if. Por quê? Porque são as minhas condições válidas. Deixa eu dar uma indentada aqui. Então, o ID é válido? É. Então eu vou criar no result. Claro que aqui também tem que mudar, né? Livro DAO.getSelect book by ID e vou encaminhar o ID. Vou aproveitar e transformar esse ID num número, né? Porque ele pode chegar como string. Então eu já vou mandar ele como sendo um numeral. Faço a validação do false. Se retornar false, já falo que teve um problema. Se não retornou false, verifico se é maior que 0. Se for maior que 0, eu devolvo o item, tá? Se não for maior que 0, eu falo que eu não encontrei, porque de repente também
o front-end me mandou um ID que eu não tenho no banco de dados. Então, eu não tenho nem como estar fazendo um retorno de algo, né? Então, o banco validou, né? Pesquisou, fez o select, mas ele não conseguiu encontrar. E aí eu vou voltar um 404, tá bom? Então, olha que legal, né? É praticamente a mesma estrutura do que a gente montou antes, só que agora com a validação do ID, tá? Então, fica aí o código para a gente poder estar implementando. Bom, eu vou exportar essa função, que agora ela já está pronta, tornar ela pública. E agora no app a gente vai fazer o endpoint para fazer a busca pelo ID, que praticamente também vai ser a mesma lógica, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, só vou mudar a assinatura, porque aqui eu vou ter um ID que vai chegar aqui na URL, tá? Para eu receber esse ID na URL, eu recebo ele sempre via parâmetro. Isso significa que eu vou criar aqui uma variável chamada idFilm, recebe, e aí o que é importante? Tudo que chega na API a gente recebe via request. Tudo que a gente devolve é via response. Então request chega, response devolve. Request.params, porque eu estou recebendo via parâmetro, e o nome do atributo é o ID, que é o que eu coloquei aqui, tá? O fato de eu ter colocado esses dois pontos é porque eu estou dizendo que o ID é uma variável, tá? Ele não é um complemento da assinatura aqui do meu endpoint. Então, inclusive, eu não vou precisar escrever, né, a palavra ID. Eu basicamente já vou mandar o número, tá? Então, eu recebo o ID, guardo aqui na minha variável local, e aí aqui, lógico, né, a gente vai mandar para o buscar. E aí eu vou mandar o ID do filme. O resto, tudo igual, tá? Response.status, vou mandar o status code. Response.json, vou mandar o resultado do JSON, tá? Bom, com isso, vou parar a minha API, rodei. E agora aqui no navegador a gente vai fazer os ajustes, tá bom? Vou puxar aqui o meu Notepad, só para facilitar a visualização. Então, esse endpoint aqui, ó, então eu vou deixar aqui, retorna todos os livros. É esse cara. Agora, eu vou ter um outro endpoint que retorna apenas um livro pelo ID. Como que eu vou implementar ele? Eu vou colocar barra e vou colocar, por exemplo, um ID, que nem vou colocar o ID 2. Acredito que eu não vou ter, porque eu já fiz um delete lá da minha base na aula passada para exemplificar. Então, vou colar aqui. Opa. Ele retornou um 500. Deixa eu verificar se eu arrumei aqui. Ah, eu deixei errado, ó. Quando eu fiz o teste lá com vocês, é livro no singular, né? Livro e livro. Beleza. Acabou ficando livros, né? E aí ele retornou um erro 500. Ó, retornou um 404. Porque o ID2 não existe. Deixa eu pesquisar o ID5. Perfeito. O ID5 existe. Deixa eu pesquisar o ID6. Também existe. Deixa eu pesquisar agora o ID7. Também existe. E o ID8? Vamos ver. Também existe. E o ID9? Acho que o 9 não vai ter. Aí ele volta um 404, tá? Então perceba que a nossa API agora, ela tá um pouco mais blindada, né, contra as possíveis respostas que a gente vai dar. É um 400, é um 404, né, é um 500. Vou mandar aqui, ó, por exemplo, uma letra, ó, letra A. Ó, voltou um 400.
não foi possível realizar a requisição, pois o campo ID não corresponde a um atributo válido. Beleza. Então a pessoa mandou caractere, né, ó. Não tem como a API funcionar, tá? Agora, se eu mandar um número válido, por exemplo, 6, aí ele vai me dar a devolutiva, tá? Então perceba que a gente começa tendo um pouquinho mais de trabalho no começo, mas depois você vai reaproveitando um pouquinho o código, ajusta aqui, ajusta ali, e aí praticamente você já tem ali uma ideia de projeto bem desenvolvida, e então a lógica ela acaba sendo muito simples, tá bom? Bom, acho que isso daqui resolve a busca pelo ID, tá? Agora, qual que é os próximos passos, né? Então, na próxima aula, a gente vai começar trabalhando com o insert, né? A gente vai tentar inserir esses dados dentro da nossa aplicação, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, né, só para finalizar, né? A nossa controller, seria legal que ela tivesse um try catch também, né? Porque se eu tiver um errinho de programação aqui, a minha API vai parar. Então, o que seria bacana, né? Aí eu vou fazer nas duas funções, inclusive, ó. Eu vou meter aqui um try. Deixa eu colocar o try catch, ó. Então, o que acontece? Toda a minha programação fica dentro do try. Aí vou dar uma indentada aqui, bonitinho. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu copiei alguma coisa de errado. Fechou, abriu, fechou. Não, tá certinho. E aí agora, deixa eu puxar pra cá. Aqui no cat a gente faz um return, tá? Por que ele ficou aqui errado? Bom, deixa eu colocar aqui primeiro, né? Pra ver se resolve. Não, acho que eu devo ter colocado em lugar errado. Então, abri o try... Ah, não, eu abri no lugar errado, na verdade, né? Eu coloquei ele fora da função. Aí não vai funcionar mesmo. Tem que ser dentro da função. Aqui, ó. Perfeito. Aí agora sim, dá uma indentada, né? Pra ficar bonitinho. Esse cara aqui pra cá. Então, legal, ó. Tá? Então eu abri aqui o meu try, eu vou tentar executar o que está aqui dentro, caso tenha algum problema, aí eu também retorno um erro 500 e posso até mudar a mensagem, né? Não foi possível processar a requisição, pois houveram falhas no servidor da controller e aqui no servidor de modelagem de dados. Porque aí eu consigo até na mensagem dizer se o problema está lá na model ou se o problema está na controller, tá? E aí é lógico que eu implemento esse cara aqui também, né? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Aqui também. Try. Então ele vai tentar executar. Se houver algum problema, ele cai no catch. Porque aí eu faço com que a minha API, ela não pare, né? Mesmo que eu tenha um bug de programação e tal, o front-end ele nunca vai ter uma parada, né? A API não vai ficar fora do ar, né? Ele sempre vai dar uma devolutiva e vai falar o que está acontecendo, né? Que tem que colocar... cadê? Falha no servidor da modelagem de dados, tá bom? Só para a gente deixar mais condizente aqui. Legal, então agora sim, né? A gente colocou o try catch, então agora a minha controller também ela tá mais blindada aí contra possíveis falhas. Tá ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam conseguindo fazer a aplicação de vocês. E na próxima aula a gente vai entrar com as inserções de dados que são muito importantes aqui para nós, tá bom? Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!